Graça e paz, irmãos. Amém. A lição é sobre Apolo. Lição número 15. Irmãos, o nome Apolo parece que dá a entender que é o nome do que talvez os pais de Apolo gostassem de fazer. O pastor Edinaldo conhece um pastor que foi em Bahia, né? Odaí José. Aí eu, quando o conheci, eu disse, nunca o tinha visto, mas eu disse, teu pai nunca gostou das músicas de Odaí José, pare de tomar a pílula. Ele, como é que tu sabe? Teu nome, Odaí José. Aí ele, meu pai até hoje guarda os LPs de Odaí José, mesmo crente. Eu digo, acertei na mosca. Aí o filho de uma irmã da igreja que eu tinha lá no Zé Américo, nome dele, Elvis Presley. Aí eu disse à irmã, o seu esposo nunca foi fã de Elvis, né? Aí até hoje os discos de Elvis estão guardados. Por isso o nome do filho é Elvis Presley. Certo? Um aluno meu no seminário da Juvep, Allan Kardec. Aí eu digo, teus pais nunca foram espírita. Aí ele, pastor, pior que são espírita mesmo, ainda não se converteram. Como é que o senhor sabe? Teu nome. Ok? Aí, Apolo. Sabe quem era Apolo? Né? Quando vem o nome Apolo, Apolo era um deus da Grécia. Deus da luz e da pureza. Era Apolo, filho de Zeus. Né? E em Roma, que eram os mesmos deuses, ele era Febo. Não é aquele sabonete Febo, né? Quem usava muito era Eliúde, sabonete Febo, gostava do cheiro. Não, nunca usou Febo, não. Sim, ainda gosta. Tá vendo? Do Febo, sabonete Febo. Mas não é aquele sabonete Febo, né? Febo era o nome de Apolo em Roma. Porque, irmãos, os deuses romanos eram os mesmos deuses da Grécia. Só que com outro nome. Por exemplo, Zeus na Grécia, alguém sabe como era Zeus em Roma? Como era chamado? Júpiter. Júpiter era Zeus, certo? Hermes era Saturno. O deus do mar na Grécia é Poseidon. Deus do mar em Roma, Netuno, que é representado por uma espécie de sereia, né? Aquele filme Aquaman mostra demais Netuno lá, não é? E assim iam os mesmos deuses. Por exemplo, Apolo, em Roma, ele era, na Grécia, irmã de Artemis. Artemis, em Roma, era Marte, né? Porque os deuses romanos eram Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Os planetas é tudo nome de deuses romanos. E por que Zeus ficou com Júpiter? Que é o maior de todos os planetas. E Zeus era o pai dos deuses, Júpiter é o pai dos deuses. Certo? Agora Apolo também aparece em 16 missões americanas para o espaço. As missões Apolo. Interessante que das 16 missões, só uma deu certo. O irmão sabe qual foi? Apolo 11. Só uma deu certo. As demais deu tudo errado, não é? Era chamado Apolo. Mas o Apolo que nós vamos ver hoje é o Apolo da Bíblia, certo? Você vai abrir sua Bíblia. Nós vamos ler o texto básico. Atos 18, 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. Um irmão começa lendo o 24 e
os outros irmãos seguem, cada um lendo o versículo até o 28. Amém? Pode ler outro. Muito bem. Até aí. Irmãos, vejam bem. Apolo, ele era um eloquente pregador. Falava bem, era fácil de ser entendido. Você hoje sabe que tem pregador que fala 500 quilos e o povo não entende uma grama. Ele roda a Bíblia todinha para lá e para cá. Ninguém sabe onde quer chegar. E ninguém entende nada do que ele prega. Certo? Eu já disse a vocês aqui que a história nos mostra 3 grandes pregadores de massa da história. No século XVIII, Charles Spurgeon. No século XIX, Moody. E no século XX, Billy Graham. Spurgeon e Billy Graham eram pastores batistas. Moody não. E esses homens, quando pregavam, tinha que ser um estádio de futebol, meu amigo. Que era gente para ouvi-los. E olha que eles não usavam, pastor Jefferson, nem fronha santa, nem sal grosso, nem copo de água em cima da televisão, certo? Nem vassoura santa, nada disso. Nem cantor famoso, que atrai muitos crentes para a igreja, e nem pastor famoso, que também atrai muita gente para a igreja. Eles não eram famosos, certo? Mas quando pregavam, bote gente para ouvir esses homens. Bote gente. E aí, perguntaram qual o segredo dos 3 para atrair tanta gente a ouvi-los. Qual o segredo? Embora cada um tenha vivido em séculos diferentes, século XVIII, século XIX e século XX. Não se conheceram. Mas qual era o segredo? Então, os 3 responderam quase que igual. Nós temos uma vida devocional com Deus. Uma vida de plenitude de comunhão com Deus. Tanto que, certa feita, Moody ia saindo de uma igreja. Quando ele saiu na porta, uma irmã se aproximou e disse: Pastor Moody, quantas vezes o senhor ora por dia para ser uma pessoa tão abençoada como o senhor é? Imagino que o senhor ora muitas vezes. Ele disse: não, só oro uma vez. Como, pastor? O senhor ora uma vez só, sendo a bênção que o senhor é. Eu não consigo acreditar. Ele disse: pois eu oro uma vez, irmã. Sabe como é a minha oração? Eu abro o olho de manhã, quando eu me acordo, começo a orar, e o amém final é quando eu vou dormir. Eu só oro uma vez. Segredo, né? E aí perguntaram às multidões
que ouviam esses homens em séculos diferentes, o que atraía elas para ouvir essas pessoas, já que não tinha sal grosso, cantor famoso, pastor famoso, que hoje o que lota a igreja é isso, né? Não é não? Bota aqui, amanhã diante do trono, aqui Ana Paula Valadão e tudo, pode botar banco aqui na igreja que não cabe não. É assim ou não é? Desse jeito. E aí, perguntaram às multidões, qual é o segredo? E eles disseram, nós entendemos o que eles pregam. Olha a resposta, viu? Nós entendemos o que eles pregam. Disse que uma pessoa uma vez foi ouvir Billy Graham. Ele foi na expectativa de que Billy Graham era aquele cara que soltava até fogo pelo nariz. Não tem uns assim, né? Que estica a mão assim, joga fogo em você. E faz cada, né? Nos dias de Lourdes, dizia pantim. Pantim. É assim? Fulano tem cada pantim. Os antigos diziam, né? Tem pastor que vem pregar fazendo pantim. Ele parece ser mais animador de auditório. É ou não é? Ele é animador de auditório. Eu vou dizer a vocês, essa é a minha opinião. Eu não gosto muito de pastor que prega para o povo ficar rindo, não. Não sou muito fã desse, não. Só prega para o povo rir. Sei não. Mas tudo bem, quem gosta, goste. Aí, né? O que a gente vê? As mensagens desses homens eram mensagens que o povo entendia. A mensagem deles, não é? Por isso que eram atraídos. Aí o cara veio ouvir Billy Graham, o irmão. Esperava Billy Graham fazer descer fogo do céu dentro do templo. Porque ele entendia, um homem desse que prega desse jeito. Quando ele chegou lá para ouvir a mensagem, foi uma mensagem simples, da mais simples possível. E ele, ao ouvir, ficou, esse é o tal Billy Graham? Esperava mais dele, mas quando Billy Graham disse, quem aceita Jesus? Uma multidão para frente. Ficou admirado. Billy Graham não pregava muitas vezes para crente. Era para descrente. Não é? Mas a mensagem também dele para crente, outro que eu ouvia, e ele falava quase que a voz desaparecendo. Russell Shedd, quem ouviu aqui? Russell Shedd. Se lembra se as mensagens dele eram... Era? Russell Shedd é tranquilo. Mas, meu amigo, a mensagem do homem é uma coisa fora de série. Estou falando tudo isso porque a gente vai para Apolo. Conteúdo era. Apolo era um camarada que falava muito bem, daqueles caras empolgados. Era Apolo. Primeiro, porque Apolo era natural de Alexandria. Por que a cidade se chamava Alexandria? Porque foi fundada por Alexandre, o Grande. Alexandre, um dos maiores objetivos dele era helenizar o mundo. E o que é helenizar? Vem do grego heleno, que quer dizer ensinar, esclarecer, instruir. Era helenizar o mundo. E Alexandre, o projeto dele, primeiro era que o mundo falasse um só idioma, para facilitar o comércio, facilitar as relações entre as pessoas. E ele internalizou o grego koiné, um grego falado pelo povão, e não aquela língua clássica, que só os mais nobres sabiam falar. Não é? Então ele fez isso. E aí facilitou muito o relacionamento entre as pessoas na época de Alexandre. E ele fundou uma cidade com o nome dele no Egito. Até hoje Alexandria está lá. É a segunda maior cidade egípcia, depois do Cairo. Ele fundou a cidade, claro, colocou o nome dele, Alexandria. E aquela cidade tornou-se o centro cultural do helenismo. Fundou lá uma biblioteca com vários volumes de livro. Era a cidade berço do conhecimento.
era Alexandria. E era uma cidade formada de judeus, egípcios, já que era no Egito, e também os gregos. Então, era uma cidade que, se você quisesse conhecimento, vá para Alexandria. E Apolo nasceu em Alexandria. Aí, sabe aquela história do nome? Os pais certamente eram da Grécia, gregos, e certamente fãs do deus Apolo, e aí colocaram o nome do filho de Apolo. Por isso que eu disse, sabe o nome, aqueles nomes que a gente, pelo nome a gente já entende mais ou menos a história de uma pessoa, era Apolo. Camarada altamente eloquente, certo? E ele começou a sair para pregar. E diz que ele pregava muito bem, mas o texto diz que ele só conhecia o batismo de João. Ele só conhecia os ensinos de João Batista sobre o arrependimento, mas não conhecia os ensinos completos de Cristo, sobre a ressurreição, sobre o pecado, sobre a cruz, sobre a igreja. Tudo que Jesus pregou, Apolo não conhecia tanto. Ele pregava que as pessoas tinham que se arrepender. E parece que a pregação de Apolo era uma pregação de fácil entendimento, porque ele sabia usar da forma como ensinar a palavra. Eu me lembro que eu já disse aqui que quando, em 96, acho que foi 96, eu fiz uma pós-graduação em Ciências da Religião, lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista de São Paulo, que é uma das grandes universidades do país. Você tem uma ideia, todos os professores lá eram doutores em teologia na Europa. Todos, nenhum formado aqui no Brasil. E entre eles tinha um doutor em teologia chamado Etienne, professor de ética cristã. Ele é belga, mas naturalizado no Brasil há muitos anos, falando muito bem português, mas natural da Bélgica. E ele veio dar aula para a gente lá, em uma das disciplinas, porque a gente teve que ir para São Paulo, passar 2 semanas lá na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, para poder pagar umas disciplinas, que era exigência do MEC, que a gente começou o curso aqui por extensão, na sede do ITEBS, nosso seminário, mas era necessário para lá e nós fomos. E aí ele vinha para a sala de aula, irmão, uma pilha de livros, era assim, que ele botava no birô, ninguém via nem ele atrás. Camarada, uma sumidade, doutor em teologia pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica. E aí o camarada veio dar aula para a gente, sentou lá no birô, começou a falar. E eu digo a vocês, ele falou 500 quilos. E a gente não entendeu uma grama. Ou seja, muito conhecimento, mas não era eloquente em passar o ensino. Tem muita gente que conhece muito, mas na hora de passar, ele não sabe. Primeiro que às vezes ele quer usar linguagem muito técnica. E ninguém entende linguagem técnica. Não é? Aqui mesmo, eu já disse para vocês, nesta igreja, uma vez o saudoso pastor Joel Duarte, que era pastor da Presbiteriana Independente, muitos conheceram aqui, gostava muito de pescar, pastor Joel. Conheci muito pastor Joel. Está na glória. Ele, naquele tempo, nos anos 80, ele fundou um seminário lá na sede da igreja presbiteriana ali, Independente. E como o culto de inauguração, a igreja dele é pequena, aí ele pediu que o pastor, não sei se era João Félix, parece que era João Félix, o pastor, nos anos 80 era João Félix. Pediu aqui a sede do templo aqui para fazer o culto de ação de graças, de inauguração do seminário. Eu me lembro como se fosse hoje que eu estava no culto. Naquele tempo eu ainda nem estava no seminário, que eu fui começar em 89 o seminário. Era 88 por aí, 87. E aí ele fez o culto aqui, aí ele trouxe os professores que iam ensinar no seminário. Aí tinha um professor lá, que quando deu a palavra para ele, aí ele chegou aqui, aí veio para o púlpito,
Aí eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer a vocês que eu vou ensinar heresiologia. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou deveras alegre pela oportunidade outrora a mim franqueada. Valho-me deste ensejo, irmãos, para lhes reiterar palavras odiernas. E a gente só está falando em outra língua, meu filho? Não entendeu nada, né? Quando você disse assim, a heresia já está começando com você, que ele ia ensinar heresiologia. Então o povo não entendeu nada, certo? Apolo era o cara que pregava, o povo entendia demais da Apolo. Por isso que ele foi tão querido em o povo querer ouvir, irmãos. Certo? Certamente Apolo adquiriu todo o conhecimento em Alexandria, foi onde ele nasceu, se criou, debaixo de todo o conhecimento que a cidade tinha. Tanto na área teológica, que tinha lá os cristãos, como na área filosófica, como na área egípcia, de egiptologia, tudo Apolo deve ter adquirido lá. Parece ser um rapaz muito estudioso, porque ele era um jovem, né? E aí Apolo foi pregar em Éfeso e também ele foi pregar em Corinto, certo? Em Corinto, porque a igreja de Corinto, certo? Não estava nada satisfeita com Paulo. Porque a igreja de Corinto não estava nada satisfeita com Paulo. Você sabe que a única igreja que Paulo escreve 2 grandes cartas é a igreja de Corinto. Por que Paulo precisou escrever uma segunda carta tão grande para Corinto? Porque a primeira parece que não deu jeito. Certo? Sabe por quê? Porque Paulo chegou lá e disse para os crentes de Corinto: eu não posso pregar, dar para vocês comida sólida. Eu tenho que dar para vocês o puro leite espiritual. Porque vocês são meninos em Cristo. Eita, espera aí, Paulo, vá devagar. Vocês são meninos em Cristo. Porque quando um diz aí, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, olha Apolo no meio. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E pasmem os irmãos, tinha até um grupo de Cristo. Vocês, porventura, não são carnais? Eita, Paulo, vai devagar, chamando o pessoal de carnal. Aí os coríntios não gostaram. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 3. Primeiro Coríntios 3. A situação que ficou em Corinto, depois que Apolo passou por lá, o pessoal gostou da mensagem de Apolo, porque Apolo não pregou duramente a igreja como Paulo fez. E aí o povo ficou apaixonado por Apolo e odiando Paulo. O irmão começa ali a partir do 1. Olha, 2. Tudo bem. 3. Tudo bem. Próximo, 4. Tudo bem. Próximo versículo.
Mais um. Muito bem, até aí já dá uma ideia. Isso aí é direto para a igreja querendo Apolo e não Paulo? Direto. Irmãos, quem é Paulo? Quem é Apolo? Por que ele bota Paulo e Apolo? Porque é isso que estava acontecendo na igreja. Paulo passou por lá, fundou a igreja, tudo. Você sabe que a igreja de Corinto foi a que deu mais trabalho para Paulo. E aí Paulo é aquele caba, como diz o dizer popular do mundo, não tem papa na língua. Paulo não tinha. Aí Paulo vai dizer, irmãos, vocês estão feitos meninos aí. Como é que eu vou dar comida sólida? Ou seja, ensino mais profundo das escrituras para vocês. Se vocês ainda têm que tomar o leite, o ABC, tem que ir para a classe de batismo e se batizar. Certo? Porque não é isso, aí Paulo diz, espera aí que eu vou dizer a vocês o que é que eu estou dizendo. Vou dizer, está falando de quê, Paulo? Eu estou falando é dos grupos que vocês estão fazendo dentro da igreja. Um grupo de Apolo, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Cristo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Se não são servos do Senhor. Eita, Paulo, pegasse pesado, hein? Quem é se não são servos do Senhor? Eu plantei, irmãos. Apolo regou, mas quem dá o crescimento nem é Paulo e nem é Apolo. Meu filho. Estava aquele, e ele fala aí de ciúme, não fala? Tem um versículo aí que foi lido de ciúme. Né? Ciúme. Estava tendo a ciumeira, né? Em relação a Paulo e Apolo. Certo? Agora, veja, irmãos. A culpa é de Apolo? Não, não. É porque a mensagem de Apolo era a mensagem, sabe aquela mensagem de massagear o seu ego? Não tem muitas mensagens assim. Eu estava dizendo aqui, quarta-feira, que poucos pastores pregam hoje sobre pecado, arrependimento, santificação. As mensagens hoje, na sua maioria, são mais de Deus vai te dar vitória. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não é assim a maioria das mensagens? Quem é que não quer bênção? Eu quero também. Mas a mensagem tem que vir. Para Deus te abençoar, você tem que abandonar o seu pecado. Você tem que assumir o compromisso com a obra do Senhor. Você tem que estar ao lado do seu pastor trabalhando na obra. Você tem que ser útil no reino de Deus. Não deixe seu pastor ficar aqui esgoelando na frente, pedindo que os irmãos cooperem com a obra do Senhor. Que às vezes o pastor até se torna chato. Porque tem que pedir aos irmãos que façam a sua obrigação como irmãos em Cristo. E aí Apolo pregava mais ou menos assim. Aí a igreja de Corinto, caba para pregar bom, essa eu gosto. Né? Sabe aquele irmão que entra na igreja todo desmantelado? Aquele que vai atrás da bênção, não tem esses? Ele não se filia em igreja nenhuma. Todo domingo ele está numa igreja diferente. Não é assim? E aí quando ele chega na igreja, aí o profeta e a profetisa de plantão, Deus tem uma bênção para tu, irmão. Vai te abençoar tu todo desmantelado, rapaz. Deus não revelou para esse pastor, tu tem que se arrepender, viu? Tu está fazendo isso e aquilo de errado. Será que não revela isso? Revela só a bênção? Aí Paulo foi direto. Olha, irmão, vocês são meninos. Vocês são meninos. Ou fazendo o que vocês fazem não é coisa de menino. Certo? Na época de Cláudio dizia menino buchudo, que comia guru das valetas. Não era? Sabe o que é guru? Sabe? Eliúde sabe. Ninguém sabe o que é guru. Irmã não sabe. Comia guru, comia lolô, comia tanajura, o camarão da valeta, que é de pata, chamado pitu. Estou dizendo?
Guru era um peixinho, barrigudinho que tinha na valeta. Pescava o guru e comia guru. Não é o sapo, não. O sapo é outra coisa. Então, Paulo diz, vocês parecem menino buchudo, como a gente diz na expressão popular, não é? Porque Apolo era o cara que pregava. Agora, Apolo, irmãos, pregava uma mensagem poderosa. Estou dizendo que Apolo passava a mão também na cabeça de seu ninguém, não. Mas a mensagem de Apolo em Corinto nunca foi uma mensagem de advertência ao povo. A de Paulo foi. Por isso que Paulo disse, quem é Apolo e quem é Paulo? Certo? Agora, quando Apolo saiu para pregar em Éfeso, diz o texto que nós lemos no começo, que Áquila e Priscila, lição de domingo passado, não foi? Esse casal abençoado, Áquila e Priscila, viram ele pregando e viram ele precisa melhorar um pouquinho mais a pregação. Esse menino vai longe, só que ele precisa ser discipulado, certo? Precisa ser discipulado. E aí Áquila e Priscila pegam Apolo, e Apolo humildemente vai com eles, humildemente, porque ele podia dizer, eu preciso da ajuda de vocês não, eu já prego, olha a multidão que está me ouvindo, que tem gente que gosta de plateia. Tem muitos pregadores que gostam de plateia. Se tiver muita gente, ele que se empolga. Apolo, não, eu vou com vocês. E foi com eles. E Áquila e Priscila começaram a discipular. Mostrar, olha, Apolo, tu conhece o batismo de João? Tem mais coisa além do batismo de João. Você precisa saber para doutrinar aqueles que você vai pregar. Não pode ser assim, não. Aí ele vem, tipo, para um seminário. Porque o seminário é muito importante. Em épocas passadas, tinha igreja aí que dizia que o seminário era coisa do diabo. Não eram coisas de Deus. E os seus pastores eram, certo? Consagrados sem passar por nenhum seminário. E o seminário é importante. Me lembro que eu estudei, foi 5 anos no seminário. Estudei 4 anos, depois estudei mais 1 ano para convalidar o meu diploma com o MEC. Já que na época que eu estudei, o diploma não era validado pelo MEC. Então eu tive que fazer mais 1 ano para validar o meu diploma de bacharelado em teologia pelo MEC. E aí estudei 5 anos para chegar ao ministério pastoral, certo? E muitos não entendiam isso no passado, algumas igrejas. Hoje, igrejas que entendiam seminário como coisa diabólica têm os seus próprios seminários, que viram a necessidade de você conhecer, de aprender mais. Era o que Apolo estava precisando. E para a alegria dele, Áquila e Priscila se apresentaram para dizer, venha cá que a gente vai lhe dar umas... Você vai passar pelo nosso seminário. Se você é um caba bom de pregação, tu vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Certo? E assim Apolo foi. Tanto que, de tão bom que ele ficou, a igreja estava em Éfeso, que era outro centro cultural grande da época, não ao nível de Alexandria, mas Éfeso era um centro cultural muito grande. Aí ele foi pregar na Acaia. A Acaia, hoje a atual Grécia, era uma área desafiadora, porque tinha 2 cidades importantes, Corinto e Atenas. E ali, para pregar naquele lugar, você tinha que ter conhecimento, primeiro da filosofia da Grécia, porque a área era na Grécia. Depois da própria teologia. Você se lembra? Paulo foi chamado para pregar em Atenas, quando ele chegou no Areópago, o local onde os filósofos gregos ficavam. Disse que os caras viviam a filosofia
e o conhecimento. Ninguém desafiava aqueles caras que eram chamados de epicureus, que eram descendentes de Epicuro, que era um dos grandes nomes da filosofia grega, talvez comparado a Sócrates, a Aristóteles. Platão era o Epicuro. E tinha também os estoicos, outro grupo filosófico. Ninguém desafiava esses camaradas, não. Quem ousava perguntar uma coisa para eles? Não. Mas Paulo chega lá, Paulo pronto para pregar, não era como Apolo, que tinha que ter um discipulado. Paulo entra no Areópago, primeiro falando fluentemente o grego. Um judeu falando grego fluentemente era raridade naquele tempo. Era fluente, não era negócio de enrolada, não. E aí Paulo entra lá e prega no nível deles, fala no nível deles, fala dos deuses deles, naquele altar, o Deus desconhecido. Eles ficam admirados. Apolo era um parecido, mas Apolo não tinha a base do conhecimento, porque é preciso você conhecer também para pregar. Você precisa estar atualizado, certo? Porque a atualidade também ajuda na pregação. Você precisa saber o que está acontecendo. Toda vez lá na minha escola lá, eu chego, acho, do 8º e 9º ano, que são os meninos que já estão mais na frente. Aí eu paro a aula e chego assim: fulano, você fulano, qual a tua opinião sobre a COP30? Aí ele: por favor, COP30. Você, ajude ele. COP30. Qual a sua opinião? Eu digo: eu não acredito que nenhum aluno aqui não está sabendo que a COP30 está... E foi quando estava acontecendo, já terminou. Está acontecendo aqui uma conferência sobre o clima, a Terra está morrendo, certo? A gente precisa cuidar do nosso planeta. Vocês não sabem disso. Quando a geração de vocês é que vai viver mais ainda com essas coisas que está se anunciando hoje. Então, desinformados completamente, certo? A pessoa que prega, ela não pode ser desinformada. Sabe por quê? Eu fiz uma outra atividade com meus alunos na escola. Era uma dinâmica. Dei uma folha para cada um, os alunos do 6º ano. Dei uma folha para cada um e disse assim: desenhe aí um talento seu, uma coisa que você sabe fazer, demonstre em desenho. Aí, façam. Aí eles começaram a fazer. Aí um aluno disse: já terminei, professor. Mostre o seu desenho. Dê aqui. Aí mostrei assim. Ele desenhou uma igreja, desenhou uma pessoa cantando no microfone e desenhou uma bateria do lado. O nome dele até é Eliezer. Eu digo: Eliezer, o que é esse desenho? Professor, ele é evangélico. Esse é o meu talento. O senhor não disse para desenhar um talento? Eu canto na igreja, no louvor. E eu toco bateria. E aí sou eu cantando. E aí a minha igreja, ó, desenha a igreja. Eu digo: maravilha, Eliezer. Tudo bem. Aí, depois de ver vários desenhos, um aluno trouxe para mim, não sei se eu já disse aqui a vocês, botou bem grande assim na folha: 244. O número 244. Ele achando que eu não sabia, porque você tem que estar informado das coisas. Senão eles passam a perna em você. Pensa que aluno é bobo? Aí eu: por que você botou isso aqui, fulano? Antes dele falar, disse: você pensa que eu não sei o que é isso? Se tu queres passar esse tipo de coisa para os alunos, tu está no canto errado, viu? Alunos, eu vou dizer, ele não vai dizer não, que vai dizer sou eu. Porque ele pôs isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Nenhum sabia também. 244 é o número da lei que vai contra fazer grau e empinar moto. Vai olhar lá o Código de Trânsito brasileiro, o item 244.
4x4, que hoje, mais do que a gente vê, o cara causando acidente, empinando moto e fazendo grau, né? Ok? Eu digo, seu talento é esse, meu filho? De infligir a lei de trânsito? Aí, meu filho, tu tá todo errado daí. Então, eu estou falando isso porque se eu não soubesse, o aluno é que ia ficar lá. Ah, o professor nem sabe desse negócio. É. Teve um aí que foi João Pessoa. Foi empinar a moto, empina. A bicha foi para trás. Ele caiu, a moto caiu por cima, quebrou aqui a coluna, ficou paraplégico. Acabou a vida. Diga, Sidney. Oi? Sim. É. E aí, irmãos, veja bem. Apolo, ele precisava conhecer tudo para ser um pregador, certo? Ele não tem que ser o dono de todo o conhecimento, mas as coisas básicas ele tem que saber, tanto da Bíblia quanto da atualidade, certo? Tem que saber, até para ilustrar a pregação com alguma coisa que está acontecendo nesse momento aí, no Brasil, no mundo, né? Então, Áquila e Priscila correram para instruir Apolo, para que Apolo pudesse ser um pregador, tanto na sua eloquência, que é muito bom, certo? O pregador pregar e o povo entender, isso é fundamental, mas não adianta ele falar bem se ele não tem o conhecimento, se ele não tem o básico que precisa usar para a mensagem. Então, este é o Apolo que nós estamos estudando aqui. Olha, Apolo fez uma influência tão grande na cidade de Corinto que Paulo foi preciso ir mais adiante, repreendendo os coríntios sobre a verdadeira mensagem. Veja no capítulo 4 de 1 Coríntios, é o último texto que nós vamos ler, o capítulo 4, de 1 a 5. Um irmão só pode ler esses versículos aí, para a gente adiantar mais. 4, de 1 a 5. Amém? Paulo disse, já que eles estavam botando Apolo no céu, ele disse, irmãos, eu não estou nem aí para o que vocês estão dizendo sobre mim, certo? O que é que Deus quer dos dispenseiros? Que se ache fiel. Eu não quero ser julgado nem por vocês ou por nenhum tribunal humano. Porque quando o Senhor vier, ele vai dizer quem é quem. Paulo foi duro com a igreja, né, dos coríntios. Certo? O que Paulo quis dizer é que Apolo era seu cooperador em Cristo. E outra coisa, viu? Sabe o que aconteceu? Apolo, eu queria que você lesse a referência. Eu vou dar aqui de Tito.
Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito 3,13. Muito bem. Aí ele está citando Apolo, né? Apolo, que já conhece. Sabe o que aconteceu, irmão? Apolo, quando soube que a igreja de Corinto estava criando esse mal-estar, Apolo, ele não quis voltar mais a Corinto. Não quis mais ir. Porque ele viu que realmente ficou um clima muito ruim lá. E Apolo disse, eu não vou mais. Embora Paulo tivesse dito, volte lá. Mas ele disse, não vou mais não. Fiz a minha missão lá. Então, sabe o que a gente aprende com Apolo para concluir a lição? A gente aprende que temos que ser pregadores como Apolo. Eloquentes, uma boa palavra, uma boa dicção e sabendo o que diz e que o povo entenda o que você prega. A gente aprende também com Apolo a sua humildade em receber as instruções de Áquila e Priscila. Certo? Se submeteu e foi se qualificar melhor. A gente quer pregar, quer ser um crente mais dedicado, aprenda mais, seja aluno fiel da escola bíblica dominical, aprenda a palavra de Deus, porque pregar não ficou só para pastor, não, nem missionário, é para todo mundo. Então, Apolo, ele se submeteu lá para pregar bem. E sabe o que a gente aprende com Áquila e Priscila nesta lição? É que a gente precisa, como crente mais maduro, ajudar um crente mais novo em alguma orientação. Você faça isso, faça discipulado com pessoas que você vê que está iniciando agora e tem um certo relacionamento com você. Então vá lá e discipule essa pessoa, que ela pode se tornar uma grande pregadora da palavra de Deus, não é? E o maior exemplo, a igreja de Corinto. Nunca sinta raiva de você estar sendo advertido, enquanto crente e enquanto igreja. Se você está errado, aceite a correção. Aceite a exortação. Não fique de cara feia, não, e jogando contra a pessoa. Você tem uma ideia? A igreja de Corinto chegou a questionar a conversão de Paulo. Se Paulo era de fato convertido. É que pode. Uma igreja daquela toda desmantelada, que foi difícil consertá-la. Paulo teve que ir direto a elas, em vários assuntos, como esse caso aí, de Apolo, e o caso de línguas. Que ele diz lá, eu prefiro falar 5 palavras do meu conhecimento a 10.000 em línguas desconhecidas. Irmãos, procure profetizar, que é maior do que o que fala em língua. Como é que o povo vai dizer de vocês, se entrar no culto e vocês estiverem falando em língua? Não vão dizer que vocês estão doidos? Ah, Paulo pegou pesado, né? E na questão da ceia, vocês usando a ceia de todo jeito, por isso tem muitos que dormem e outros que estão mortos. Por causa do uso da ceia indevida. Corinto fez muita coisa errada. E aí Paulo vai exortar. Então, aprendamos de que quando Deus usa o pastor, ou uma outra pessoa que esteja dando a lição, ou alguém que esteja dirigindo o culto, para falar uma coisa que vai de encontro a mim como correção, eu aceite. E me submeta. Porque é isso que Deus quer de nós. E essa lição de hoje ensina isso. Sobre Apolo. Não é? Então, é isso que Deus quer de nós. Deus quer uma vida transformada para a glória do Senhor. Amém?